Nos dias 15 e 16 de novembro, o Regional Norte 3 da CNBB realizou a sua 11ª Assembleia de Pastoral intitulada Primeira Assembleia do Povo de Deus. O evento aconteceu em Miracema do Tocantins, reunindo todos os bispos do regional, além de clérigos, religiosos, seminaristas e leigos, para refletir e planejar ações pastorais e à luz das diretrizes da Igreja no Brasil. As atividades foram abertas com a saudação do presidente do Regional Norte 3, o arcebispo de Palmas, Dom Pedro Brito Guimarães. Em seguida, cada diocese apresentou vídeos sobre suas atividades pastorais. A programação seguiu com palestras ministradas por especialistas, começando com o assessor Marcelo Cordeiro, que abordou o tema Questionário e Ferramentas de Diagnóstico, utilizando uma linguagem clara e profunda. Outras palestras do dia incluíram a sinodalidade e a evangelização, diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, introdução à investigação apreciativa e o diálogo no espírito. Após a reflexão em grupos e apresentações plenárias, o dia encerrou com a missa presidida por Dom Carlos Henrique Oliveira, bispo de Tocantinópolis, e a homilia foi feita por Dom Luciano Nicoleto, bispo de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso. Já na manhã deste sábado, iniciando a programação do dia, a programação iniciou com a celebração eucarística, que foi presidida por Dom Lúcio Nicoleto, com a homilia de Dom Carlos Henrique Oliveira. A programação incluiu as palestras Dinâmica Soar e Roteiro do Plano Pastoral, parte 1, e a aplicação da Matriz Soar, parte 2. A Assembleia foi concluída com a plenária final e os encaminhamentos. O envio foi presidido por Dom Dominique Marier, bispo de Conceição do Araguaia, no Pará. E a palavra final ficou a cargo de Dom Pedro Brito, acompanhado por Dom Felipe Dickmann, bispo de Miracema, e Dom Hélio Vieira de Queiroz, bispo de Cristalândia. Durante a Assembleia foram apresentadas 3 propostas para celebrar o Jubileu da Esperança no Regional. A primeira proposta, o Jubileu das Pastorais Sociais e da Caridade. A segunda, peregrinação ao Senhor do Bonfim na Atividade e Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Também a Aparecida, em São Paulo, e a Fazenda da Esperança. A terceira, o Jubileu da Juventude nas universidades. O regional é uma instância de diálogo, de convivência, de experiência mútua, de corresponsabilidade social. Não tem uma dimensão como a diocese, de aplicar prioridade, de fazer algumas atividades que acontecem nas dioceses. O regional é uma instância de comunhão. A função de uma assembleia do regional é produzir significado, distribuir elementos para que as dioceses se espelhem e inspirem para suas atividades pastorais. O que estamos fazendo nesse ano? Fazendo uma assembleia sobre prática de gestão eclesial, de corresponsabilidade. Como você pode fazer um planejamento pastoral à luz das ciências, das descobertas do mundo? É a igreja dialogando com as técnicas, com as ferramentas do mundo, e o mundo se inspirando na igreja que tem mais de 2.000 anos de existência e que mantém a sua prática. Então essa é a missão do regional. Nós estamos trabalhando ferramentas para os planejamentos que acontecerão certamente nas paróquias e nas dioceses. Uma alegria muito grande, uma gratidão por tudo que nós podemos viver aqui estes dias. Estar junto às 8 dioceses, arquidiocese, 6 dioceses, prelazia. O encontro sempre faz bem. E com tudo isso, fora dos momentos celebrativos, de oração, também de parte social, nós fizemos um bom trabalho. Marcela Cordeiro, que nos ajudou a refletir como a gente vai organizando o regional, a parte pastoral, administrativa, enfim. Foi uma colaboração muito valiosa de todos os participantes, de todas as dioceses e prelazias.
E terminando agora, tem o desafio para colocar agora em prática. Foram propondo algumas propostas concretas, mas agora a presidência, junto com os bispos, que são referenciais das comissões, vamos agora tentar para colocar tudo em prática. O mais importante é cada pessoa que participou aqui. Esta é a alegria, é o povo de Deus. Por isso também nós mudamos o nome, não mais a Assembleia do Regional, mas a Assembleia do Povo de Deus. O povo é nossa alegria. Muito obrigado a todos que participaram e vocês, com certeza, assistindo este vídeo, que acompanharam vocês na oração, na fraternidade. Um grande abraço de todos nós. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por essa Assembleia estar sendo aqui do Regional Norte 3. O povo de Deus procurando trabalhar sinodalidade dentro da proposta que o Papa está nos pedindo. Que maravilha nós temos essa igreja, essa diocese, as pastorais, o movimento, trabalhando tudo junto com essa visão da sinodalidade, que o sínodo agora foi concluído, podemos caminhar como igreja aqui no Tocantins. Deus seja louvado. Amém. Sou Dom Carlos, da Diocese de Tocantinópolis. Estou participando da primeira Assembleia do Povo de Deus, do nosso Regional Norte 3, para planejar todo o trabalho pastoral a nível de regional, mas também nas nossas dioceses. É de suma importância o planejar para que as coisas aconteçam, é claro, sempre com a graça de Deus, em primeiro lugar, no espírito de sinodalidade, né? Escutando o Espírito que fala, a Igreja fala, para que assim trabalhemos na construção do reino. As várias dioceses do nosso regional, todas têm os seus trabalhos, a sua missão, os seus compromissos, os seus desafios, e nós temos esse momento anual em que as nossas dioceses se reúnem, geralmente aqui em Miracema, para pensarmos a nossa caminhada, traçarmos estratégias em comum, momentos em que a gente possa olhar para o futuro sempre com esperança. Nesses dias, pudemos pensar, estudar sobre planejamento pastoral. A gente não faz um trabalho de evangelização sem planejamento, sem estratégias, e certamente a gente sai daqui com elementos novos para que, retornando às nossas comunidades, possamos sentar com as várias lideranças e traçar esse plano de evangelização, essas estratégias de evangelização. O Espírito vem até nós, o Espírito nos fortalece e espera de nós uma resposta organizada, inteligente, comprometida do anúncio do nome de Jesus. Isso porque toda a nossa missão se resume nesse grande tesouro que temos a anunciar, que é o nome de Jesus como nosso Salvador. Parabéns pela presença de todos e que o Senhor nos abençoe. Esta primeira Assembleia do Povo de Deus, do Regional Norte 3, é uma experiência de sinodalidade, de comunhão, de troca de experiências, e nesta primeira Assembleia, os bispos e a presidência da CNBB Regional preferiu que fosse um tema de formação. E estamos aqui então conversando sobre experiências de planejamento, como elaborar um planejamento seguindo as etapas, de forma que a gente possa organizar, maximizar tempo, recursos, e depois de um processo de caminhada planejada, poder avaliar as conquistas, os desafios que tivemos e poder projetar, mais uma vez, a caminhada pastoral da nossa igreja para os próximos anos. Então é um exercício, uma oficina de como pensar e como planejar a nossa ação pastoral no Regional Norte 3. Então é uma experiência muito rica de convivência, de troca de experiências e de novos aprendizados. Irmãos e irmãs do Regional Norte 3 e da CNBB, estamos encerrando um encontro regional com representantes do povo de Deus
nessas 7 dioceses que constituem o Norte 3, e o tema é bem importante porque ele nos ensina, nos mostra como nos dirigir para o futuro, de maneira que possa se combinar realmente com o reino de Deus que Ele quer implantar entre nós. Caminhar não é uma coisa fácil. Estamos sempre indo para o desconhecido. O desconhecido gera medo em todos nós. Somos criaturas, não somos o Criador. E precisamos pedir a Deus com insistência que a nossa vida seja realmente uma caminhada que vença os medos, as rotinas, as mesmices, rumo à promessa de Deus. Segunda característica do caminhar é que nesse período em que o Papa Francisco nos ajudou a descobrir a urgência de uma caminhada comum, precisamos aprender a caminhar juntos. É isso que significa sinodalidade. Não é cada um que caminha segundo o seu pensamento, seus anseios ou até suas ambições. Não, as nossas ambições são as de Cristo. Se trata de implantar o reino de Cristo entre nós. E para isso precisamos abrir a nossa inteligência, as nossas opções, o nosso jeito de agir, à luz do Espírito Santo, é com ele que não realizaremos um projeto humano, isso é o que Deus quer para a nossa humanidade e de maneira muito concreta para o povo das nossas 7 dioceses. Então, peço realmente a oração de todos e de todas para que juntos, caminhando sem medo, sabendo acolher o novo, saibamos deixar para trás o que não traz fruto e saibamos plantar o que vai trazer às futuras gerações uma vida nova no meio de uma cultura, de uma sociedade, de uma humanidade que está bem desnorteada. O nosso assessor Marcelo Cordeiro, nesse sentido, foi maravilhoso para esclarecer os caminhos do futuro, aprender a optar, aprender a perseverar. E ecoou hoje a palavra de Jesus no Evangelho da nossa liturgia, quando o Filho do Homem, será que encontrará ainda a fé na terra? Esta pergunta provoca cada um de nós, a mim, a vós, a tu que és jovens, sem a fé. Então estamos caminhando no escuro total. Com a fé sabemos para onde Deus nos leva e nos deixamos arrastar por Ele com toda a nossa liberdade e nossa alegria. Então, que Deus nos abençoe a todos, que cada um possa tomar essa decisão de caminhar juntos rumo a um futuro que só conhecemos parcialmente, mas que é promessa de Deus e que é promessa de felicidade. Que Deus nos abençoe a todos. A Assembleia do nosso regional é uma assembleia que reflete o rosto que queremos dar ao nosso caminhar como igreja. Caminhar junto e para saber esperar e saber esperançar. Quando a gente trabalha como igreja sinodal, a gente oferece ao mundo um testemunho de uma igreja que não quer saber mais do que os outros, mas uma igreja que quer, em primeiro lugar, escutar para acolher e valorizar. O que se abre diante de nós é um tempo oportuno, um tempo de graça, o tempo do jubileu. Tempo para cair em nós mesmos e perguntarmos-nos se realmente estamos sendo aquela igreja pela qual Cristo deu sua vida, com a qual Cristo sonhou. Uma igreja comunhão que possa gerar participação e juntos sairmos em missão. É por isso que louvo e agradeço a Deus por esse momento tão propício, tão de graça que nós estamos vivendo e peço a Deus para que seja sempre epifania, manifestação do amor de um Deus que acompanha os passos do seu povo rumo ao reino definitivo, mas um povo que se encarna nessa realidade. Não existe uma igreja que seja melhor ou pior do que essa.
existe essa igreja que Cristo nos pede para amarmos, assim como ela é, assim como uma mãe, um pai ama o seu filho, acolhendo-o como um dom, uma dádiva de Deus. Então, desejo a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que possam rezar junto para que possamos, primeiramente, sermos fiéis ao chamado do Espírito, a colocarmos na escuta dele, que fala através dessa igreja, nesse momento exato que estamos vivendo, para captarmos os sinais do tempo. E o sinal melhor é a manifestação do Espírito que fala através desse povo tão ansioso por conhecer a voz de Deus e, sobretudo, um povo que quer realmente caminhar junto, aprendendo a caminhar junto, aprendendo a nos escutarmos, valorizando-nos reciprocamente para sermos aquela igreja, comunhão e participação que sai em missão, anunciando a todos a boa nova de Jesus Cristo. Então a gente está aqui participando da primeira Assembleia do Povo de Deus, do Regional Norte 3. É uma alegria poder começar essa jornada falando sobre a questão do planejamento estratégico pastoral. E no momento em que a igreja se dedica a essa dimensão da sinodalidade, a gente está tentando trazer algumas ferramentas, algumas técnicas, algumas abordagens de planejamento que podem ajudar as pastorais, as paróquias e as dioceses de todo esse regional que realiza um lindo trabalho de evangelização e transformação junto ao povo. Então, o nosso objetivo aqui justamente é trazer esse momento de formação, de reflexão, muito baseado no diálogo e na construção coletiva, utilizando essas ferramentas de gestão que traz um pouco de inovação também para a nossa prática pastoral e faz a gente pensar um pouco sobre esse cenário que a gente está vivendo, que é bastante desafiador, não só como igreja, mas também como sociedade. A nossa abordagem vai muito num sentido de participação, de construção coletiva, que é o espírito que a gente vive como igreja nesse momento. A 11ª Assembleia Pastoral contou com a presença de todos os bispos do Regional Norte 3.